Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os balanços da Taesa e do Banco do Brasil e por que os dois balanços, na minha opinião, mostram o turnaround mais óbvio do momento. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Primeiro a gente vai falar dos resultados da Taesa. O setor elétrico em si, tanto Taesa, ISA, Eletrobras, CEMIG, grandes transmissoras, grandes geradoras, estão passando por um processo muito grande de alavancagem. Esse processo faz com que os lucros das empresas estejam andando de lado, mas note então que a gente vai dar uma olhada então, no ciclo da receita anual permitida da Taesa para os anos 25 e 26 e eles vão conseguir entregar aí para nós, para o próximo ano, algo em torno de 400 milhões de reais, dando então, lá no final do ciclo, uma RAP contratada de 4,4 bi. Está saindo então de 3,9, indo para 4,4. Isso é muito bom para o cotista que está vendo a empresa com bons olhos. E eu já vou explicar o porquê. Beleza, pessoal? Então, note, está saindo para 4,4 bi em 2026, acrescentaram 318 milhões já no ano de 2025, e aí a gente teria então um total de 436 milhões, beleza? E aí, pessoal, o que que me interessa na Taesa? Eu já fiz um vídeo anterior perguntando para vocês se eu deveria vender as minhas cotas de Taesa ou não. Para quem não conhece o meu canal, eu vou deixar o card aqui. Eu tenho 300 cotas de Taesa, pessoal. E qual que era o grande problema na época? O endividamento estava muito elevado e a Taesa tem algumas perspectivas de quebra contratual, né, de rescisão de contratos agora em 2030, de algumas operações que tem uma RAP bastante elevada. Mas olha só então que legal que a Taesa está fazendo para a parte do endividamento. Então eles estão diminuindo o endividamento, seja para o ano de 2025, seja para o ano de 2027. Então eles estão diminuindo bastante esse endividamento. Então esse ano eles pretendem gastar aí algo em torno de 1,6 a 1,8, já para o ano que vem até 600 milhões e para o ano de 2027 200 milhões. Por quê? Porque eles estão entregando todas essas obras que estão gerando aí uma RAP bastante expressiva. Então note a quantidade de dinheiro que vai entrar no bolso da empresa agora nesses próximos anos ao entregar esses projetos que eles estão terminando, beleza, pessoal? E aí, vamos dar uma olhadinha então na parte do endividamento da Taesa. O endividamento da Taesa, ele continua em 4,1 vezes, é muito elevado, mas vocês vão, como se vocês estão seguindo aqui no canal, vocês vão ver que não só a Taesa está com endividamento muito elevado, como a ISA, como a Eletrobras, como uma Copel, então todos estão passando por um ciclo de endividamento muito elevado. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso aqui, ó. 2027, 2028, o prazo da dívida para ser pago agora 2027, 2028 é muito pequeno. Então, com esses investimentos adicionais que vão fazer valor no caixa, vão aumentar o caixa da empresa, eles poderão ter uma boa amortização aqui neste período. E aí, como eu comentei com vocês, o grande risco, então, da Taesa são os contratos que vencem agora em 2030, né? Então, deixa eu dar um pulinho aqui. Esses são os principais contratos que eles têm de operações que vão ser vencidas agora em 2030, ou seja, daqui a 5 anos, que correspondem a 26% da RAP de 2026 estimada, que seria então esses 4,4 bilhões. Só que, pessoal, existe uma, digamos assim, uma jurisprudência com o que possa ser renovado, então, esses contratos sem custo algum para a Taesa. Como? Porque a EDP Espírito Santo soltou um fato relevante há algum tempo atrás, no mês de julho, e eles informaram então que eles conseguiram aumentar por mais 30 anos a concessão sem qualquer custo adicional. Então, eles têm a primeira a ser prorrogado sobre o novo modelo contratual. Ou seja, é muito interessante se vocês olharem então também pela RAP ou então pelos valores
de ativos da base da IDP, que é muito próximo aos valores da RAP da Taesa de 2026 estimado. Então note, existe uma jurisprudência por trás que vão fazer com que esses contratos aqui possam ser renovados sem custo algum, tá? Que é muito provável que eu acredito que isso vai acontecer, já que existe uma jurisprudência por trás, beleza? E aí, para nós acionistas, o que nos interessa é que a Taesa ela vai continuar pagando 100% de payout para os seus dividendos, tá? Então ela vai mandar um JCP, vai mandar um dividendo, sempre com 100% de payout. Muitos podem perguntar o seguinte: puxa, mas não é equivocado a empresa repassar todo o lucro que ela está ganhando durante o trimestre? Pessoal, não é o lucro operacional, é o lucro IFRS. Então eles estão repassando aqui mais ou menos em torno de uns 55 a 60% do lucro, tá, pessoal? Então esse valor aqui, ó, de 299 milhões representa algo em torno aí de 55 a 60% do lucro operacional, beleza? Então aqui na planilha do canal já estou colocando então 100% de payout. Estou colocando que eles vão lucrar algo em torno de 970 milhões. Isso com a cotação do dia de hoje, dá para nós um yield estimado na faixa dos 8,45. Ainda está longe de ser uma barganha que a gente está buscando hoje na bolsa, como por exemplo uma Caixa, como é, por exemplo, uma BB Seguros. Porém, se você está estimando um horizonte de 3 a 5 anos, eu acho que você já pode estar se posicionando na Taesa hoje para você poder colher bons frutos daqueles investimentos que eles vão fazer nos anos de 27 e 28, beleza? Que eles vão estar muito pouco alavancados. Então, eu acho que seria uma boa alternativa para quem quer se posicionar numa empresa de transmissão de energia, que é a mais segura do setor elétrico, beleza? E agora, então, a gente vai ver sobre o Banco do Brasil. Então, falando um pouco sobre o Banco do Brasil, todos nós já sabíamos, quem acompanha o mercado, que a pancada ia ser muito forte no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele teve aí uma queda de 60% de um ano contra o outro, quase. Então, note como cresceu a carteira de crédito deles, né? O custo para devedores duvidosos cresceu em 56%. O lucro líquido de um TRI contra o outro caiu 50%, né? E se vocês olharem as receitas de prestação de serviço, elas deram uma relativa aumentada, as despesas administrativas deram uma pequena aumentada, mas realmente o impacto todo foi aqui na questão do crédito, pessoal. Então notem, de um semestre para o outro, eles estão deixando mais 10 bilhões na mesa. E por que que isso está acontecendo, né? Então hoje a gente consegue ter uma foto melhor do que está acontecendo durante o ano. Então nós temos aqui dois grandes problemas. O primeiro problema é a questão do agronegócio. Com uma Selic tão alta, pessoal, a galera não consegue produzir a sua atividade fabril, a sua atividade industrial no agronegócio, ela não consegue ser mais rentável do que uma Selic de 15%. E tanto é verdade isso que se vocês pegarem os balanços de diversas empresas por aí, como você pega aí saiu agora recentemente o balanço da Semig, que também teve um tombo de 30%, vocês vão ver que como a Selic está tão alta, as empresas elas perdem competitividade frente à renda fixa. E é por isso que o Brasil tem muita gente que só investe em renda fixa, né? E aí então a gente teve esse aumento do preço da Selic, dos juros, e nós tivemos uma diminuição da tonelada da soja, que praticamente muita gente quebrou nesse meio período e estão tendo que fazer renegociações. Então notem então que a inadimplência saiu de 1 lá em dezembro de 2020 e foi para 3,5% agora em julho de 2015. E note, passamos por um monte de crises, então teve pandemia, guerra na Ucrânia, enchentes no Rio Grande do Sul, e agora a gente está, digamos assim, foi agora que estourou a bexiga, não é isso, pessoal? E aí a gente consegue ver então que a inadimplência total de dezembro a julho de 25 subiu de 8,7 para 12,3%.
73 milhões de pessoas, né, certo? Bilhões, perdão. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada então o que está acontecendo então na carteira de micro e pequenas empresas, que é outro segmento que o Banco do Brasil também tem uma participação bastante elevada. E aí, o que havia a projeção, né, que o pessoal do research do Banco do Brasil projetava que a Selic ia para 10,5%, e o que aconteceu foi que ela foi para 15%. E aí eles criaram, então, para diminuir um pouco a inadimplência, esse programa Desenrola, e aí a gente já consegue notar, então, uma pequena redução da inadimplência de um tri contra o outro, beleza? Então, lá em dezembro tinha 125, agora a gente está com 121 bilhões, beleza, pessoal? Então, a gente tem o problema, então, na carteira de agro, na carteira de pequenas e médias empresas, e aí, então, eles revisaram o guidance deles para algo mais palpável com a realidade. Então, lá na carteira de crédito, crescimento de 3,6, 3 a 6, né? Eles estavam estimando de 5 a 9,5. Das pessoas físicas, de 7 a 10, então tá meio que permaneceu. As empresas, eles diminuíram de 0 a 3 agora. Agronegócio também deram uma diminuída. E a carteira sustentável de 7 a 11 praticamente empatou. Margem financeira 102 a 105 bi. Custo de crédito 53 a 56 bi, ou seja, metade da margem financeira bruta, beleza? Receita com prestações de serviço foi mantido, então, 17 bi e 19 bi, tá? E o lucro líquido ajustado, então, a gente está tendo algo em torno de 21 a 25 bilhões de reais. Vocês acompanham o canal já tem algum tempo, vocês sabem que esse 21 bi já tinha algumas casas de análise projetando esse cenário, e a gente já tinha feito algumas contas com isso, beleza? E aí, então, a gente teve realmente uma queda muito grande. Então, a gente teve aqui menos 60% de um ano contra o outro, menos 50% de um tri contra tri e menos 40% de um semestre contra o outro, beleza? E aí, pessoal, o que a gente vai conseguir ver é onde está a inadimplência, quanto representa, então, essa perda esperada. Então, eles esperam aí algo em torno de 17 bilhões. Então, a gente tem 4,3 bi na pessoa jurídica, 4,8 bi na pessoa física, em torno de 8 bilhões na carteira do agronegócio. E nota, então, o crescimento de mais de 50%, né, 60% de um semestre contra o outro nessa parte de inadimplência, beleza? E aí a gente consegue notar, então, que todas as linhas da carteira de crédito deles, houve um aumento, com exceção da cobertura, que está tendo um ligeiro decréscimo, mas você pode notar que a inadimplência tem aumentado. Pessoal, o que nos interessa então agora para o Banco do Brasil? O Banco do Brasil ele deixa de ser uma tese de dividendos, tá certo? Como vocês podem ver, então, 7,3 a 7,7, 5,1 a 5,5, uma leve queda aqui na cobertura da pessoa física, mas se você pega ali pessoa jurídica também teve um leve decréscimo, mas aqui um leve aumento, certo? E aqui na parte do agro, então, a gente consegue ver um aumento bem acentuado aqui, né? Na parte de inadimplência mais 30 dias, inadimplência mais 90 dias e o índice de cobertura. E o que vai nos interessar, pessoal, para o Banco do Brasil daqui para frente? A gente precisa se posicionar no Banco do Brasil para um horizonte também de 3 a 5 anos. Então ele está em alguma parte desta aqui, pode ser que ele ainda venha cair um pouco mais e depois se recupere, e a gente já pode ir se posicionando até ele ter a sua recuperação. Beleza, pessoal? A gente pode ir se posicionando. Se você é um cara que já tem outras, não tem uma exposição tão grande no Banco do Brasil. Hoje o Banco do Brasil é uma carteira, é uma posição na minha carteira de é a segunda maior posição, a primeira é o BB Seguros. Então a gente consegue ir se posicionando dessa forma para aproveitar os grandes aumentos que historicamente o banco entrega após uma crise de crédito, tá? E aí então, só para finalizar, a gente teve uma redução do payout de 40%, 45% para 30%, e eles não soltaram dividendos para esse trimestre. O que eles vão soltar então? Dividendos agora
para o segundo semestre. Então vai ter lá, se eu não me engano, setembro, vai ter agora em outubro, novembro, então tá mantido aí para o segundo trimestre, beleza? E por fim, pessoal, antes da gente sair se desesperando com tudo, existe uma lei matemática chamada Lei de Retornos à Média, pessoal. Essa lei, ela é quase como uma certeza física, quase como se fosse a lei da gravidade. Então, se a média do Banco do Brasil é algo em torno de 1%, muito provavelmente que essas quedas vão fazer com que o banco suba novamente para a faixa do 1%. Então nós estamos com um gap aqui, ó, de mais ou menos 30 a 40% até ele retornar às suas médias históricas, beleza? E isso já aconteceu em outras ocasiões no Banco do Brasil. Então eu estou pegando aqui alguns exemplos. Então note, lá em 2008 até 2010, quando o banco teve uma queda bem acentuada, o cara que se posicionou no fundo dessa queda, ele conseguiu aí em 2 anos um crescimento aí de 121%. Vamos pegar um outro caso aqui, ó. Aqui na 2016 a 2018, então o cara que se posicionou aqui, ó, nessa queda de 2016, ele lá em 2018 conseguiu ter uma valorização patrimonial de 236%. E aqui a mesma coisa, né? Na época da pandemia, o cara que se posicionou então nessa queda aqui, dos R$ 14, ele conseguiu então ter um aumento aí de aproximadamente 100% na valorização das suas cotas. Então o Banco do Brasil ele nos premia para que a gente espere um horizonte de 2 a 4 anos aí. Então note, ele provavelmente ele vai fazer uma correção, pode ir um pouquinho mais para baixo, e depois ele vai subir novamente. Beleza, pessoal? Então comenta aqui abaixo o que você acha dessa análise que eu estou trazendo para vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que é fundamental. E um forte abraço, até o próximo vídeo. E se você ficou até aqui no vídeo, cogite em se inscrever no canal. Temos vídeos diários com muito conteúdo sobre ações e notícias das empresas da Bolsa de Valores. Trazemos análises bem importantes das ações da carteira do canal e muitos insights para te ajudar na sua jornada de investimento.